camino. Guíame, guíame, no me dejes perdido. Olá, meus amores, o signo de Gêmeos. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao Sussurros de Gaia Tarô. Essa é a sua leitura mensal, mês de julho de 2026. Vamos ver então quais são as energias disponíveis e qual o aconselhamento da espiritualidade para o coletivo de vocês nesse mês tão impactante, um mês com energia 7, um mês onde ao longo da história tivemos tantas revoluções, independências. Nós temos o início do calendário maia no final do mês, o retorno de Sírios. Então, é um mês de muita transformação. Prestem atenção, né? A gente está com Urano no signo de vocês. Então, muitas transformações à vista. Signo de Gêmeos, elemento ar, planeta regente Mercúrio, arcano maior, os enamorados. Vale a pena lembrar que se trata de uma leitura coletiva, portanto, pegue somente aquilo que ressoar com seu momento atual, o que tocar profundamente seu coração. O resto deixa aí que é para outra pessoa. Mas deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal se não for inscrito. E venha fazer parte da nossa egrégora tão abençoada. Lembre-se de que ninguém chega aqui por acaso. Então, retribua ao universo essa guiança. Eu sou infinitamente grata por te ter aqui hoje e desejo a todos uma linda leitura. Vamos lá? Peço à espiritualidade maior que me permita trazer uma mensagem verdadeira, elevada e de cura para o coletivo do signo de Gêmeos. Gratidão infinita. Vamos lá. Signo de Gêmeos, julho de 2026, o que nós temos? Hoje eu vou abrir a leitura com os dadinhos astrológicos, para a gente ter um direcionamento, entender o que é que está chamando, né? Qual é a mensagem guia para essa leitura do mês de julho. Por favor, espiritualidade amada, qual é a mensagem para o coletivo de Gêmeos? Gente, não sei o que está acontecendo. Os 3 signos saíram com a casa 8, a casa das transformações. Você tem a lua em câncer na casa 8, né? Eita! Porque a gente já tem a energia das profundezas das emoções, né? Das grandes transformações, das grandes curas, desse mergulhar no seu íntimo, né, que a casa 8 traz. Ela também fala de poder, de influência, da energia sexual também, né, de riqueza. É uma casa que que fala de Hades, né, o deus do submundo. Então tem todos esses aspectos. Ela é muito complexa. E aí você traz a energia da lua em câncer para essa casa. Que a lua em câncer, ela fala muito do materno, né? Das suas estruturas de base, da sua relação com a mãe, com o feminino, com a própria maternidade, seja dos seus filhos ou dos seus projetos ou de si mesmo ou si mesma. Tem algo muito profundo que precisa ser visto e transformado, curado a partir dessa relação aqui, tá? Tem um chamado para trazer o que quer que seja esse aspecto dessa lua em câncer, desse sentimento, dessas águas relacionadas ao seu berço, ao útero de onde você veio, que estão escondidinhas aqui na casa 8 e que precisam vir à tona para ter essa transformação. O mês de julho, gente, ele vai trazer muita transformação. Não adianta se esconder, tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Eu vou pedir aqui com o oráculo do Sol Radiante, o que é que nós temos
de mensagem aqui para o coletivo de Gêmeos. Por favor, espiritualidade amada, qual é a mensagem desse oráculo para o coletivo de Gêmeos? Vamos ver. Interessante, porque o de vocês pediu para eu cortar, né? Vamos ver. Qual a energia que Gêmeos está emanando nesse momento? Qual é o desafio a ser enfrentado? E qual é o conselho da espiritualidade para Gêmeos? Fundo do deck. Esse aqui. Então vamos lá. A gente tem Marte em Peixes na casa 12. E a primeira mensagem a gente já fala de fuga. Tem alguém que está fugindo de uma situação, porque a gente tem, ó, a briga, a disputa aqui, que é justamente Marte em Câncer. Tem algum conflito emocional aí que você está fugindo dele, mas que cedo ou tarde você não vai mais poder fazer isso, tá? Porque veio a energia de Marte 2 vezes falando de você lutar. Não é para fugir, não, é para lutar. Seja lutar com outra pessoa para defender essa riqueza, porque a gente tem a carta da riqueza, que é Saturno em Capricórnio. É a carta do legado, da retribuição de tudo aquilo que você trabalhou, construiu, se dedicou. Agora é a hora disso se manifestar na sua vida e você tem que defender isso. Não pode deixar que outra pessoa passe na sua frente para sentar na janelinha. Tem isso aqui. Tá na hora. E muito dessa dúvida, dessa fuga de evitar, aqui tem uma coisa de evitar o conflito, tá relacionado a essa lua em Câncer, tá? Porque olha quem veio no fundo do deck como conselho para você. A lua em Gêmeos, a adaptabilidade. Em vez de ficar sobrecarregado pelas emoções, aqui tem uma coisa de você se adaptar e fazer aquilo que é necessário. Tem uma coisa de dominar também. E aqui a carta de Júpiter em Áries, né? Tem um início, uma empreitada que aparece aqui no seu caminho. Peraí que meu olho tá coçando muito, gente. Não sei o que aconteceu. Vamos lá. Então, você tem, nesse momento, essa manifestação aqui, essa energia de fuga, né? Evitando um conflito. Alguns, inclusive, estão fugindo fisicamente, né? Porque aqui tem um carro e as pessoas estão fugindo loucamente. Alguém pode ter viajado também para evitar um conflito. Só que aqui você vê que tem um monge. É preciso trazer essa paz para o seu interior, para poder aqui esse dinheiro é pagar ou receber aquilo que é devido. Pode ser pagar um pedágio, né? Pagar o preço que é necessário para receber isso, pode ser também. Só que no desafio tem essa disputa, tem essa luta de pessoas poderosas, tem essa coisa dos dois estarem tentando, né? Pode ser a competição por um cargo alto, pode ser também, ou para ter razão, porque vem o 4, pode ser uma coisa na família ou com alguém que significa família para você. Mas não vai dar para você evitar essa disputa por muito tempo, tá, Gêmeos? Porque esse lugar de riqueza, ele tem que vir para você, ó. O anjo tá segurando uma cornucópia. E aqui fala alfa e ômega, o início e o fim. Tudo que você fez lá atrás, agora tá na hora de ter essa finalização. E a finalização é de abundância e de riqueza. E aqui fala que é uma lembrança, né, de que a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Isso vai chegar na sua vida. Então, quem não estiver lidando muito bem com isso, precisa ser colocado no seu devido lugar. Traga mais adaptabilidade, sem dúvida, mas coloque cada um no seu lugar e se lance nessa nova empreitada. Tem essa energia aqui de Júpiter em Áries.
Muito, 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 muito bem, meus amores. Vamos ver aqui o que que o tarô fala. Gostei muito da mensagem de vocês. É uma abundância muito grande que precisa ser. Você precisa abrir as mãos para receber, né? E o receber tá ligado a essa energia aqui da Lua em Câncer na casa 8, tá? Olhe depois no seu mapa aí. Vamos ver aqui no fundo do deck, a gente tem um cavaleiro de copas com a rainha de ouros. É uma proposta que te leva a um lugar de muita abundância, né? De muita fertilidade, muita cura, muito destaque. Mas isso vai exigir, ó, 8 de copas, que você deixe algo para trás para poder receber essa justiça nos arcanos menores, né, que é o 6 de ouros. É um equilíbrio entre dar e receber. Para que você receba algo com reciprocidade, você vai ter que sair de um determinado lugar. E aí, ó, quem aparece? A lua, os medos, o abandono. Tem alguém que tem medo de algo se romper e de ficar sozinho. Vamos ver, então. Quem é Gêmeos no mês de julho? Por favor, espiritualidade. Gêmeos no mês de julho. Olha isso, gente. 10 de ouros. 10 de ouros. Você tá materializando mesmo sem querer. 3 de copas. Tem uma celebração muito grande aqui. De poder, tá? E aqui tem uma coisa de você não deixar que o medo, o diabo com 7 de paus, te coloque numa posição de defesa o tempo todo, de desconfiança, tá? De luta constante. Isso tem que acabar. Essa prisão tem que acabar. Ó, a roda da fortuna, 4 de espadas e o louco. Uma mudança acontece, você alinha os seus pensamentos e se permite voltar a florescer mentalmente, a ter novas formas de ver a vida, né? E isso te leva para um caminho novo, o louco. E o mundo, isso em outro lugar, tá? Tem uma viagem, tem uma nova jornada, um novo ciclo que se inicia. Que lindo, Gêmeos, que lindo. Você merece, tá? Você merece isso. Não, é como se alguém tivesse medo de, ao receber isso, fosse perder outra coisa. Você não vai perder. Você está ganhando, ganhando da vida. É Saturno em Capricórnio, na casa dele, no signo dele. É o karma se equilibrando na vida. Qual é o desafio para Gêmeos, por favor? Desafio para o coletivo de Gêmeos em julho. Bom, viraram duas, quer dizer, virou uma, mas uma caiu aqui, vou aceitar. Ó, a temperança e o 3 de ouros. A gente tanto fala de um novo trabalho, de uma nova empreitada com muito mais equilíbrio e cura para sua vida, pode ser, como pode ser um projeto no exterior, porque a temperança é a casa Sagitário, né? Um projeto no exterior que traz muita abundância, rei de ouros. A energia da riqueza tá banhando a leitura de vocês, gente. E isso me fala muito de uma sensação de não merecimento e de abandono, de falta, que está lá escondidinha na casa 8, porque vocês estão fugindo dessa abundância. O Papa é um contrato aqui, ó. Você está sendo chamado para um contrato que vai trazer esse rei de ouros, essa manifestação para sua vida. Me fala da base dessa questão, por favor. Para alguns vai ter uma disputa em família, pode ter. Essa carta da briga aqui, da discussão, do problema. A base dessa questão da leitura de Gêmeos, por favor, espiritualidade amada. Qual é a base dessa questão para Gêmeos, por favor? Ó, a Imperatriz é a energia da abundância, da criatividade, da fertilidade, mas é também a energia materna. Fundo do deck, 4 de espadas, alguém está fazendo as pazes, se realinhando com a energia Yin,
curando o que eu já tinha falado lá no início, a energia materna dentro de si, para poder assumir um lugar de empoderamento e se livrar dessa falta, dessa perda, dessa escassez. Alguém traz aqui, ó, no centro de si, no coraçãozinho, tá vendo que tem uma caveira? Essas runas aqui, esses pauzinhos, são runas, é a runa Ferru, é a runa da prosperidade e da abundância, só que aqui ela aparece invertida. Tem alguém que, por causa dessa dor, dessa perda, tem essa energia aqui que está ao contrário, é como se não se permitisse. E aqui tem um guardião que vem limpar isso. Ó, Cavaleiro de Paus com as de espadas. Tem muito uma energia, vou falar tribal, africana também pode ser uma ascendência africana, indígena. Tem uma energia muito ancestral aqui, limpando isso do seu caminho. Tá na hora de você fazer as pazes e se alinhar com a energia da abundância, do materno, do feminino, tá? Da manifestação. Que lindo, gêmeos, que lindo! Qual é o passado recente que influencia essa situação dos geminianos? Por favor, espiritualidade amada. Passado recente que influencia essa situação, por favor. Qual é o passado recente que influencia essa situação de gêmeos? Ok. 9 de copas, uma realização, a oferta de um sonho. Pagem de ouros, pode ter surgido, né, uma oportunidade de trabalho, de estudo, alguma coisa que parece a realização de um sonho no seu caminho. E você sente esse chamado. Você sente isso, mas fica tentando resistir à força, porque ainda está preso a um sofrimento, né? Tá. É uma dor que te impede de ver com clareza o quanto esse brilho tá aí bem na ponta na frente do seu nariz. Quais são as influências externas nessa situação de gêmeos, por favor? Gêmeos, influências externas nessa situação de gêmeos, por favor, espiritualidade. Signo de gêmeos, opa! Olha só que interessante, porque veio um as de espadas, mas ele quis vir assim. Vamos entender por que aqui no fundo do deck? Ah, tá. Aqui, gente, a gente tem uma parceria, os amantes, que pode ser com alguém do signo de Áries, tá? Mas a união com essa pessoa, a presença dessa pessoa e a escolha que você tem que fazer para cortar esse vínculo, ela tá te impedindo de ver a verdade, de ir atrás daquilo que você quer, tá? Vou colocar na posição certa. Aqui tem alguém que precisa fazer uma escolha e que talvez essa escolha te separe, te afaste de alguém nesse momento. Aqui tem alguém que precisa fazer uma escolha para ir para um lugar de liderança e de poder. Um lugar onde seus conhecimentos espirituais vão se manifestar também, tá? Onde você vai encontrar uma família de alma, 3 de copas aqui. Mas, ó o diabo aqui. Mas tem um medo. O diabo pode estar te prendendo também a alguém de signo de câncer, me veio aqui. Pode ser. E isso fica atrasando esse movimento que precisa ser feito. Muito específico, né? Eles estão falando muito da presença de alguém que você não quer deixar para trás. Qual o futuro próximo para essa situação do signo de Gêmeos? Por favor, espiritualidade amada. Futuro próximo. Para o signo de Gêmeos nessa situação aqui. Vamos ver. Futuro próximo para Gêmeos. Ok. Ó, veio como um desafio. Quem é? A morte. Tem um fim que precisa acontecer, né?
tem uma finalização, uma transformação que precisa acontecer e que ainda está sendo um desafio para vocês aceitar isso. Fundo do deck, a força, tá vendo? Tem uma grande resistência aqui para aceitar isso. É como se você se sentisse preso. Mas, ó, o Cavaleiro de Ouros com o Sol tem um caminho de muita abundância diante de você. Não tenha medo, não tenha medo. Como o geminiano se vê no mês de julho, por favor, espiritualidade amada. Como o geminiano se vê no mês de julho. Gêmeos, mês de julho, por favor. Virou, né? É. Veio o carro invertido. Tem alguém que não quer fazer o movimento, que está evitando, né? Que já veio aqui, olha a fuga. Evitando fazer uma escolha e um movimento. Mas Gêmeos, toma jeito, Gêmeos, ó. E tem um julgamento aqui no fundo, tem um chamado, meu amor. E ó, depois de um tempo, a gente fica sendo chamado, né? O julgamento vai tocando, tocando. Se você não atende, 8 de paus, aqui tem um movimento. A torre vem. Aqui tem uma coisa da espiritualidade intervir. Você está sendo chamado a fazer um movimento na direção, ó, de um 4 de paus com a estrela e um as de copas. Aqui tem uma parceria, um trabalho, um lugar de celebração. Aqui pode inclusive ser um casamento, tá? Que é trazido pela espiritualidade. Que tem um lugar que está te esperando e você está evitando fazer esse movimento. Eu acho que eu já falei em várias leituras. Eu tô falando com o geminiano teimoso, né? Você deve ter touro forte no mapa. Pois sim. A trombeta tá tocando. Depois vem a torre e vocês não sabem por quê, né? Como o mundo vê Gêmeos, por favor, espiritualidade, nesse mês de julho. Como as pessoas, como o mundo enxerga Gêmeos, calma. Nesse mês de julho, por favor. Como as pessoas enxergam Gêmeos nesse mês de julho, ok? Ó, 8 de ouros. Alguém que tem os talentos reconhecidos, né? Então aqui tem alguém muito talentoso, alguém que coloca o coração, que tem ideias que são generosas, que trabalha duro. 7 de espadas, mas que está se sabotando aqui. Para alguns, alguém que tem uma estratégia para manifestar algo grande, sem dúvida. Mas também tem alguém que fica sabotando. Aqui você está prestes a fazer um movimento. E as pessoas estão vendo essa possibilidade aqui. Aqui tem um martelo e uma bigorna. Tem alguém que está sendo forjado como uma espada. Interessante isso aqui, hein? Quais são os medos e esperanças de Gêmeos nesse mês de julho? Por favor, espiritualidade amada. Medos e esperanças do signo de Gêmeos nesse mês de julho. Ó, 6 de paus. Alguém quer sim ter essa vitória e esse reconhecimento. Ó, Rainha de Ouros, esse sucesso, essa abundância. Quer ter um equilíbrio nas finanças, mas também um equilíbrio na razão e na emoção, né? A roda da fortuna. Vocês querem muito isso, mas ao mesmo tempo vocês têm medo de perder algo. A justiça tá aqui, te falando que pode acalmar os pensamentos, porque o que é seu está sendo defendido. Interessantíssimo. 2 de copas, o mago eremita. Tem algo que foi manifestado nos seus momentos de solidão. Tem alguém que foi manifestado, foi chamado, né, atraído. Nos momentos em que você estava sozinho e pensando como seria a sua parceria, o seu companheiro, companheira. Que lindo, Gêmeos! Eles estão falando coisas tão lindas aqui. E aí, justo agora, na iminência disso acontecer, você fica com medo e fica fugindo? Eu, hein? Vamos ver qual é a síntese dessa leitura?
síntese dessa leitura para Gêmeos, o aprendizado kármico para o signo de Gêmeos nesse mês de julho, que não veio para brincadeira não, viu? Qual é a síntese dessa leitura para o coletivo de Gêmeos? Por favor, espiritualidade amada. Gêmeos, qual é a síntese dessa leitura? Olha só, 4 de copas, alguém que olha e ainda lamenta, né, o que não foi. Vamos ver o fundo do deck. O pajem de ouros, 6 de ouros e a rainha de espadas com o sol. Esse caminho, você vai encontrar muita ajuda, muita reciprocidade, e você vai despertar. Aqui tem uma energia muito de uma sacerdotisa, não sei o que é. Tem alguma energia assim junto com você, que pode ser tanto uma mentora, mas pode ser uma energia dentro de você, que vai trazer essa clareza para que você trilhe um caminho de muito sucesso. Mas aqui tem uma coisa de parar de ficar olhando, chorando. Aqui tem uma coisa de um choro escondido atrás de conquistas. Pode ser isso. Tem alguém que tem essa dor aqui, que mesmo conseguindo muitas coisas, ainda tem uma dor escondida atrás de conquistas. Só que essa resistência, ela te põe na sensação aqui, ó, do enforcado, num sacrifício preso ao quê? Às emoções e ao passado, à lua. É hora de tirar. Tem o julgamento aqui para que você faça um movimento rumo ao 4 de paus com os amantes. Tem um encontro que tem que acontecer, gente. Eu não tô maluca. Tem um encontro que tem que acontecer. Tá? E esse aprendizado aqui tem muito de você aprender a abrir as mãos e receber da vida essa ajuda, para que você saia desse ciclo de não conseguir ver cor naquilo que chega até você, porque você ainda está com lágrimas, né? Quando a gente está com lágrima nos olhos, a gente vê o mundo embaçado. Olha que lindo eles estão falando. Incrível. Gratidão, espiritualidade amada. Vamos pegar a última mensagem aqui, uma mensagem do universo para o signo de Gêmeos, e eu peço que, se você chegou até aqui, por favor, deixe o seu like, comente, compartilhe. Vamos ver, por favor, com essa mensagem linda, qual é o recado? Olha assim, seja paciente com o seu processo. Você está expandindo a sua consciência. Talvez esteja sem forças por achar que está demorando mais do que você pensava para conseguir aquilo que desejava manifestar. Tente não se comparar aos outros e ao que eles estão fazendo. As coisas vão acontecer e fluir para você na hora certa. Confie nisso, pois você vai chegar lá em breve. Amém. Gratidão infinita, espiritualidade amada. Gratidão, meus geminianos. Um lindo mês de julho para vocês.